E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo, mande um direct no Instagram ou escrevam aqui embaixo o seu comentário. Mas, sem enrolar, vamos para a aula de hoje agora mesmo. Na aula de hoje, nós vamos iniciar um novo capítulo de hidráulica, que consiste em sistemas elevatórios. Ou seja, a gente vai estudar as bombas hidráulicas propriamente dita e os equipamentos que contribuem para o seu funcionamento. Tudo bem? Essa é a parte final de hidráulica de condutos forçados. Depois disso, ainda tem orifícios e bocais, e daí podemos partir para hidráulica de condutos livres. Mas vamos começar esse conteúdo que eu acho mais simples do que os anteriores, porque não tem tanto algebrismo, não tem tantos cálculos, mas ele exige um pouquinho mais de atenção, porque os exercícios são um pouquinho mais lógicos, um pouquinho mais quebra-cabeça, assim. Tudo bem? Então tá, vamos primeiro lembrar do fluxo hidráulico. Naturalmente, a água escoa de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então, supondo que nós temos um reservatório superior e um inferior, a água naturalmente vai descer do reservatório superior até o inferior, por causa da ação da gravidade. Não tem nenhuma força externa que impulsiona o contrário, tudo bem? Então, o fluxo é de cima para baixo. Se porventura eu quiser inverter o sentido do fluxo, ou seja, fazer com que a água suba de um ponto mais baixo para o ponto mais alto, o que eu preciso? Eu preciso fornecer pressão ao escoamento. E como é que eu forneço pressão? Utilizando um sistema elevatório. E o sistema elevatório é composto por uma bomba hidráulica e outros acessórios. Então eu tenho um reservatório inferior e um reservatório superior. Se eu quero que a água suba de um ponto para outro, eu tenho que fornecer pressão. Isso se dá através de uma bomba. Tá bom? Vamos estudar agora o sistema elevatório em si. O sistema elevatório em si, ele é responsável por inverter o fluxo natural da água, fazendo com que ela atinja cotas mais elevadas. Então ele é composto por uma bomba, como eu já expliquei, e por várias outras coisas. Vamos mostrar a sua estrutura. A estrutura do sistema elevatório, vamos supor, por exemplo, uma situação onde a gente tenha um reservatório inferior e um reservatório superior. Pode ser duas caixas d'água de uma residência. E a gente quer recalcar a água do reservatório inferior para o reservatório superior. O sistema elevatório é composto por três elementos principais. O conjunto elevatório, também conhecido como conjunto motobomba, que é formado por um motor que extrai energia e por uma bomba que pega essa energia extraída pelo motor para impulsionar o escoamento. Ok? E, além disso, nós temos outras duas partes a ser considerada, que é a tubulação de sucção e a tubulação de recalque. A tubulação de sucção é a tubulação antes da bomba. E a tubulação do recalque é a tubulação depois da bomba. Por que elas têm esses nomes? A tubulação de sucção é a tubulação onde a bomba suga a água. E a de recalque é a tubulação em que a bomba empurra a água para cima. Então ela recalca a água. Por isso que ela tem esses nomes. Tudo certo? Nós vamos estudar cada uma dessas partes separadamente. As tubulações de sucção e de recalque não tem muito o que estudar, além do que a gente já estudou nos outros capítulos. São tubulações de conduto forçado, elas têm certas restrições, elas têm um diâmetro, elas funcionam com a seção plena, entre outras coisas. O que a gente vai estudar aqui é o seu dimensionamento. O dimensionamento das tubulações de sucção e recalque, ele pode ocorrer de duas formas. Primeira, com o funcionamento contínuo, ou seja, com a bomba funcionando sem parar, ou seja, ela está sempre bombeando água. E outra com funcionamento descontínuo, que ela funciona apenas em algumas horas do dia. Tudo bem? Então, o dimensionamento de funcionamento contínuo, a gente utiliza a fórmula de Bresse. O que é a fórmula de Bresse? A fórmula de Bresse indica que o diâmetro base para o dimensionamento das tubulações é igual a K vezes raiz de Q, onde o K varia de 0,7 a 1,3. Normalmente utilizamos 1,3. Então a gente pega a vazão de projeto, a vazão que a gente utilizou para o cálculo da bomba. Essa vazão é baseada no consumo de água, ok?
E com essa vazão, a gente busca um diâmetro que vai suportar essa vazão. Então, por exemplo, se a vazão da bomba deu 1 metro cúbico por segundo, raiz de 1 igual a 1, 1 vezes 1,3 igual a 1,3. Então, esse é o diâmetro base. A partir desse diâmetro base, a gente vai pegar o diâmetro de recalque, que é o diâmetro comercial mais próximo. Então, a gente vai pegar uma tabela de diâmetros e selecionar o diâmetro mais próximo que deu ao cálculo da fórmula de Bressi. O da sucção vai ser o diâmetro comercial superior ao de recalque, imediatamente após. Como assim? Por exemplo, eu dimensionei uma tubulação e descobri que o diâmetro pela fórmula de Bressi deu 0,017, ou seja, 17 milímetros. O diâmetro comercial mais próximo é 20 milímetros, então a tubulação de recalque teria 20 milímetros. A tubulação de sucção seria o diâmetro comercial logo depois, que seria 25 milímetros. Se vocês pegarem a tabela, vai ser isso daí, ok? Bem simples, né? Agora vamos para o funcionamento descontínuo. Para o funcionamento descontínuo, nós utilizamos a NBR, Norma Brasileira 5626, da ABNT 1998, que é basicamente a mesma fórmula de Bressi, só que um pouquinho adaptada. Ela se baseia no número de horas diárias de atividade. Quanto mais horas de atividade, maior o diâmetro da bomba. Quanto menos horas, menor o consumo, então não precisa de um diâmetro tão grande. Se vocês observarem bem, se a bomba funcionar 100%, 24 horas, 24 dividido por 24, 1, fica exatamente a fórmula de Bressi. Ok? Então, simples. Por exemplo, a bomba funciona 6 horas. Pega 6, divide por 24, tira a raiz e multiplica pelo restante da equação. E faz o dimensionamento como na fórmula de Bressi, onde a tubulação de recalque tem o diâmetro comercial mais próximo e a de sucção, o primeiro diâmetro comercial acima da de recalque. Ok? Isso é o que a gente precisa saber basicamente das tubulações, tá? Agora vamos para o conjunto elevatório, ou seja, o conjunto motobomba. O conjunto elevatório é formado por um motor, que pode ser elétrico, solar a combustão, e uma bomba hidráulica, que fornece energia hidráulica para um fluido na forma de pressão. Como assim? A gente tem um conjunto motobomba, esse conjunto, através do motor, extrai uma forma de energia, por exemplo, a elétrica solar. O motor converte essa energia em energia mecânica, que faz a bomba ter um certo movimento. Esse movimento vai realizar uma força no escoamento, e essa força vai gerar pressão no escoamento. Essa pressão vai impulsionar o escoamento para alturas mais elevadas. Então, o conjunto motobomba, ele tira uma forma de energia, converte energia hidráulica, e essa energia hidráulica se manifesta na forma de pressão, tá bom? Então, nós temos um sistema elevatório aqui. Antes da bomba, a gente tem menos pressão. Depois da bomba, a gente vai ter mais pressão. Tudo certo? Agora vamos ver a posição da bomba hidráulica, outra característica. A bomba hidráulica ela pode ser afogada ou não afogada. Já sei, professor, bomba afogada é dentro d'água. Errado. Tá errado. A bomba afogada é aquela bomba cujo eixo da bomba está abaixo do nível do reservatório inferior. Como assim? Então, por exemplo, a gente tem um reservatório aqui e temos uma bomba aqui. A bomba ela está abaixo do topo do reservatório. Como ela está abaixo, normalmente ela vai ter uma pressão maior do que o reservatório, ou seja, uma pressão positiva se as perdas de carga não forem muito elevadas. Tudo certo? Por fim, nós temos a bomba não afogada. A bomba não afogada é aquela cujo eixo da bomba está acima do nível do reservatório inferior. Ou seja, a gente tem o reservatório aqui e a bomba está acima. Se a bomba está acima, obrigatoriamente, como ela tem uma cota superior ao do reservatório, a pressão é menor, porque cota e pressão são pares. Se a altura aumenta, a pressão diminui. Então, a pressão imediatamente antes da bomba é inferior ao do reservatório, ou seja, a pressão é negativa. Tá, professor, por que tem essa instalação? Simples, às vezes pode ser, ao invés de um reservatório, um rio. Então, se nós temos um rio aqui, é muito difícil você construir uma situação como essa da bomba afogada. A gente precisa pegar um cano que puxe a água do rio e levar até as margens. E esses são os principais casos de bomba não afogada. Como eu falei, a pressão aqui é negativa, então a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, como a entrada de ar e cavitação, se a pressão for, além de negativa, muito baixa.
mas a gente vai estudar isso em outras partes. Agora vamos ver tipos de bombas hidráulicas. Existem dois tipos principais, claro que existem ramificações. A primeiro, mais conhecido e mais utilizado em sistemas de abastecimento, é a bomba centrífuga. E o outro que também tem sua utilização é as bombas estáticas. As bombas centrífugas, elas possuem um rotor. O que é um rotor? É algo que gira com uma determinada rotação e diâmetro. Então é um rotor que tem um diâmetro que impulsiona o escoamento. Então o rotor é uma espécie de hélice, assim. Então um motor está ligado na bomba, a bomba através do seu rotor, que são as hélices, ela gira, e esse giro vai empurrando a água para cima. Então ele promove uma força direta, um trabalho. Esse trabalho dá energia para o escoamento e o escoamento se desloca para cima, ok? Através da pressão. Então, como ele funciona através de hélice, ele é normalmente indicado para grandes volumes de água, grandes vazões, não muito para pequenas vazões, porque ele depende do movimento. Então, se a vazão é pequena, o movimento das águas é pequeno, então esse giro não vai ser tão eficaz. Mas como ele é baseado em hélices, eles não são indicados para pressão muito elevadas, porque pode danificar o equipamento, tá bom? As outras formas de bombas são as bombas estáticas. As bombas estáticas, elas não funcionam através de movimentação de pás, de rotores. Elas funcionam com um sistema de pulsação, como se fosse um diafragma do pulmão. Então o que acontece? Esse diafragma, ele pressiona o líquido, ele faz literalmente uma pressão, e essa pressão faz com que o líquido suba. É como se fosse o nosso diafragma, que ele pulsiona o nosso pulmão e o ar sai. Então a gente tem um sistema com um diafragma, ele pressiona o escoamento ganha energia e sobe. Como ele não depende da movimentação das pás, ele tem um sistema de pulsação próprio, ele pode funcionar com qualquer vazão, ele não depende da vazão. Por isso ele suporta grande variação de vazão. Como assim? Então ele suporta vazões grandes e vazões pequenas. Tudo certo? Então tá. Essa aula é mais curtinha, é mais técnica. A partir de agora, nós vamos começar a estudar um pouco mais da bomba. E a gente vai começar o processo de escolha do melhor conjunto elevatório possível. E para isso, a gente tem que trabalhar com conceitos como curva característica da bomba, CCB, curva característica do sistema, CCS, e a curva do rendimento, que são as curvas bases para a escolha do nosso conjunto elevatório. Tudo bem? Então tá, se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!